sejam bem-vindos. Estamos aqui com um espaço de reflexão, né, sobre adoção, e nós vamos iniciar com um vídeo fazendo esse anúncio exatamente desse momento tão esperado pelas famílias de vocês, né? Quando a criança chega, como é que vocês avisam? Isso é uma apresentação que um casal fez para anunciar para a família dessa criança que está vindo. Pode ser uma criança, pode ser um adolescente. Cada um de vocês vai organizar isso ao longo dessa espera de como vai anunciar para a família, que é tão importante também dentro desse momento tão esperado, desse projeto tão esperado, que é o projeto adotivo. Podemos começar? Então, conseguiram chegar? Quem está no fundo é exatamente isso. A gente não sabe como essa criança vem, qual a carinha que ele tem, né? Exatamente isso. São tantas expectativas do nosso lado e do lado da criança. É disso que a gente vai falar um pouco hoje e depois vai abrir para que vocês também falem, né? Esse momento esperado, esse encontro dos pais com os futuros filhos e esse encontro dos filhos com futuros pais, né? Cada pessoa é única, é surpreendentemente, tem uma personalidade distinta. Imaginemos um encontro entre um homem e uma mulher, que será pai, a mulher que será mãe e a criança que será filho dessas pessoas ou pessoa. Terá, ou pela primeira vez, ou mais uma vez, alguém que ocupe esse lugar. É muita emoção. Reações diversas acontecem nesse momento, nessa primeira impressão, quando a gente conhece alguém. Expectativa, choro, riso, silêncio. Nem todo mundo é igual, nem toda criança é igual, nem todo pai, nem toda mãe é igual. O jeito, volta só um instantinho. O jeito do adulto, a reação, o temperamento do adulto e da criança são as primeiras impressões que cada um tem do outro nesse momento, né? Aquela primeira impressão que às vezes a gente fica impregnado e a gente fica pensando, como eu vou retirar essa primeira impressão que às vezes eu fiquei mudo, não me joguei para a criança, eu não soube o que falar, e a criança também, às vezes, o adolescente do outro lado, não sei o que falar, não sei como me expressar, né? Pode continuar. Uma das preocupações dos pretendentes se refere à carga genética do filho que chegará. Esse medo da genética desconhecida vem mesclada com preconceito. Os pretendentes devem acreditar em si, na educação que irão proporcionar ao filho, e esquecer desse fantasma da hereditariedade. A criança constrói a sua personalidade e inteligência assimilando o que o meio lhe oferece. Percebemos que os filhos adotados, após um ano de pertencimento à nova família, são outras crianças, elas se transformam. A genética representa somente 25% do que somos. O resto é fruto do meio ambiente. Herdamos de nossos antepassados as características físicas, mas a vida das pessoas
futuros não dependerá apenas do seu componente genético, exceto se existir uma doença, né? Um problema ligado à saúde. Alguém passa para mim? Muitas dessas crianças tiveram, às vezes, uma socialização sem elaborar o abandono. Muitas rupturas, às vezes passagem várias vezes por casas de familiares, de vizinhos, de amigos, né? Os novos pais precisam entender e aceitar a vida anterior desse filho e se tornar um porto seguro para a criança ou adolescente, ser um lugar para o filho poder desafogar suas lembranças, demonstrando receptividade e respeito, tanto pela história de vida, quanto pelo tempo que o filho necessita para começar a se expor. Nem sempre a criança vai se expor nos primeiros dias, primeiros meses, às vezes levam anos para a criança começar a se expor, né? Ela terá que reaprender a confiar no adulto e desaprender comportamentos originados na família de origem ou na instituição de acolhimento, porque confiança básica é um sentimento que nós todos, como seres humanos, adquirimos nos nossos primeiros anos de vida. Então, no momento em que a gente tem uma ruptura, no momento em que a gente não confia mais num adulto significativo na nossa vida, nós vamos precisar depois reaprender a confiar num adulto que chega pra gente e diz: confie em mim, eu estou aqui, né? Se outras pessoas vieram e aquela criança confiou e em algum momento aquele adulto desapontou, né? Desapareceu, não falou que vinha, não compareceu mais, que vinha buscar, não veio mais, disse que vinha visitar, não veio mais. Como confiar, né? Ele terá também, esse filho, que lidar com as rupturas emocionais que já tinha vivenciado. E os pais precisam ser indulgentes com alguns comportamentos, mas seguros no seu posicionamento de pais. Os ataques, às vezes, retaliadores da criança ou do adolescente, às vezes nem sempre são pessoais, são para as figuras que o abandonaram, né? É uma projeção daquela pessoa, mas não é para aquela pessoa. Pode passar? As expectativas são fortes dos dois lados e podem desencadear grandes emoções. Afinidades podem demorar a acontecer. Em outros casos, se dão de imediato. Não se pode apagar o passado do filho. Tem crianças que imediatamente conseguem estabelecer um rapport, estabelecer, né, com vocês uma afinidade. Mas tem crianças que às vezes a gente precisa dar mais tempo, né? É só pensar em nós, com as nossas famílias mesmo, com nossos pais. Tem filhos que têm muito mais afinidade com um pai ou com o outro. Não quer dizer que deixa de ser filho, né? Ter afinidade não quer dizer que não sejam filhos. Nem sempre, quando a criança é apresentada, acontecerá um encontro de pais e filhos. Ela precisa de amparo, porém, às vezes, ela protesta contra a família que acolhe, né? Às vezes, aquela família que está acolhendo é para aquela família que ela consegue protestar, consegue fazer comportamentos de birra, de choro, de raiva, de angústia. Às vezes, vão existir mãos entrelaçadas que podem acontecer no primeiro momento ou não, né? Mas elas precisam ser ouvidas, precisam soar, às vezes, incômodas, porque às vezes aqueles rostos desconhecidos, elas podem projetar naquele rosto um rosto do qual foi parecido com alguém com o qual ela teve uma vivência não tão significativa, não tão boa, né? Ela precisa agora reconhecer esse novo rosto. Os pais devem ser persistentes na sua conquista, respeitando o tempo da criança, seja ela pequena ou crescidinha. Muitas pessoas consideram que uma criança criada numa instituição de acolhimento adquire, a partir de certa idade, um grau de desenvolvimento frequentemente com falhas de comportamento difíceis de corrigir. De especial modo, é afetado seu potencial afetivo,
que pode levar a tentativas de adoções fracassadas. Isso nem sempre acontece, né? A criança, ela pode ter um comportamento que ela precisa trabalhar, né? Esse corrigido, a gente tem que pensar um pouco, né? O que aparece muitas vezes nessas crianças que são institucionalizadas durante algum tempo? A idade biológica, a idade cronológica e a idade psicológica podem não coincidir. O que a gente entende de idade cronológica? É quantos anos aquela criança tem no calendário. E a idade biológica é a idade do corpo, em termos críticos da vida e de processos celulares. E a idade psicológica é a idade que a criança sente que tem. Às vezes isso está tudo muito misturado. Às vezes a criança, ela era um irmão mais velho, mesmo tendo pouca idade. Então ela se sente responsável, muito responsável. Ela é muito responsável para a idade dela, para algumas coisas. Então ela tem atitudes e comportamentos muito responsáveis e muito infantis para outros, né? Então a gente tem que perceber que essas idades cronológicas, né, biológicas e psicológicas, às vezes não batem, não são iguais, né? O apego, a gente tem que entender, faz parte do desenvolvimento humano e mostra o desejo de estar com certa pessoa, que lhe reduz possivelmente a ansiedade. É uma espécie de porto seguro, permitindo que a criança se afaste e se aproxime da figura de referência. Então, esse apego, que é isso que a gente está falando, tem que ser conquistado, porque a criança perdeu isso, né, nesse tempo, às vezes, de acolhimento. Às vezes ela escolhe na instituição de acolhimento uma pessoa a qual ela quer se apegar, ou uma pessoa que é de referência para ela, quando ela está com dor, quando ela está com febre, quando ela não está bem, né? Então, esse afastamento que trouxe para ela, na ruptura, um desespero, um choro e um desconforto, um distanciamento também da figura referencial, a criança ou adolescente, ela abandonar aquele apego emocional. Isso ocorre para que ela consiga também transferir essas necessidades para um outro adulto no qual ela tem confiança. Então, é preciso que ela consiga confiar num outro adulto para ela transferir, né, nesse adulto toda a confiança que ela perdeu na sua vida, das pessoas que eram de referência para ela. Então, essa fase, né, dessa aproximação de quando ela chega na casa da gente, exige muita paciência, muita amorosidade. Exige que a gente valorize os objetos, brinquedos e paninhos que ela trouxe, porque isso dá sensação de segurança e reduz a ansiedade do novo. Porque às vezes a criança traz um brinquedo lá da instituição de acolhimento, ela traz fotos, ela traz uma roupa que ela gostava, e o que acontece? Às vezes as pessoas começam a descartar aqueles objetos ou as figuras de referência das quais ela tinha estabelecido um apego. Nós temos que ter cuidado, respeito por isso, porque com aqueles brinquedos, às vezes aquela criança se acalmava, com aquelas revistinhas ou aquelas fotos, aquele adolescente buscava a construção da sua identidade, a sua referência. Então a gente não pode apagar tudo que ele traz. A gente tem que começar a construir a partir do que ele nos traz, né? Do que a criança ou adolescente nos traz. A criança ou adolescente, ela está chegando na nova família e ela precisa ser conquistada pelos pais. Irá pouco a pouco confiar e se apegar a eles, construindo não mais um DNA genético, mas um DNA ambiental com os novos pais. É esse novo DNA que a gente tem que construir, né? É um pertencimento a essa nova família, é uma ligação afetiva que não se baseia nos laços sanguíneos. Os sentimentos de raiva, alegria, tristeza, medo, amor são os mesmos para qualquer pessoa.
E o que difere de um ser humano para o outro é sua expressão diante das situações da vida. Todo mundo tem raiva, todo mundo tem tristeza, todo mundo tem amor. Como é que a gente transmite isso? Isso é que difere. São essas formas de demonstrar os sentimentos que podem ser educáveis, né? Isso é, são possíveis de serem modificados e pode-se ajudar uma criança ou um adolescente a construir novas formas de sentir e usar maneiras mais adequadas de expressar os seus sentimentos, tanto no comportamento quanto na intensidade. Porque às vezes as pessoas se desesperam muito com a intensidade da expressão de uma raiva, de um sentimento de angústia, de um sentimento de gostar muito. Né? Essa criança, esse adolescente, ele é muito efusivo, mostra tudo de uma forma exagerada, over, né? Isso pode ser educado. Isso assim, como eu posso modificar isso? Fulano, você entende que você exagerou? Ou eu também posso ter exagerado em demonstrar o meu sentimento de uma forma ou de outra para você? Quer dizer, isso a gente pode mudar. O tom a gente pode modificar, né? O porte também dos adultos pode transmitir sentimentos diversos. Quer dizer, um adulto às vezes carrancudo, um adulto fechado, um adulto não pode também trazer lembranças, um adulto que também tudo responde de uma forma mais efusiva, mais braba, mais severa, não pode suscitar medos ou afetos positivos ou negativos que agradam e incomodam aquela criança ou aquele adolescente que está chegando na casa da gente? Sim, porque as lembranças e expectativas criadas de como seriam seus pais também se mesclam com associações inconscientes, reais ou fantasiosas dos pais que eles tiveram, ou das pessoas significativas pelas quais eles passaram enquanto estavam em algumas instituições de acolhimento. Aceitar e gostar, ou ter medo, sentir-se pequeno, frustrado, vulnerável, isso é normal. Entre as reações adquiridas está a experiência anterior, as vivências que a criança passou e, dependendo de sua idade, os registros de sua história de acontecimentos vividos, assimilados, bons ou maus, porque as crianças não precisam ter vivenciado só situações ruins. Instituições de acolhimento, elas são muito bem cuidadas, né? Isso ela vai trazer para a convivência familiar. Isso ela também vai trazer para a instituição. Crianças maiores, elas terão mais lembranças, alegres ou tristes, para elaborar. Somos como nós. Eles vão trazer, quanto mais a gente vive, mais lembranças, mais memórias a gente tem. Então, uma criança maior, ela vai ter mais lembranças, né, para serem ressignificadas, ou não. Tá? Entendemos que o mais importante nesse primeiro momento, pelo lado do adulto, é a disposição interior, é a flexibilidade. Fundamental será sentir a criança ou adolescente, é ter disponibilidade interior para amar, para proteger, para cuidar. Com a chegada do filho ou dos filhos, os pais e familiares vão ter um grande aprendizado de amor, de perdão, de compreensão e de respeito. Não há como prever a reação das crianças quando chegam na nova família. Algumas logo começam a chamar o adulto de pai ou mãe. Outras levam dias ou meses. Muda para mim? Ser chamado de pai ou mãe envaidece o adulto. Já o contrário, frustra profundamente. Isso acontece porque a gente idealiza um filho, assim como a criança também idealiza os pais. O confronto entre fantasia e realidade nem sempre é fácil e exige muita atenção, cuidado e paciência. Os adultos querem, normalmente, um filho obediente, quem não gosta, né? Que respeite as regras e limites, que se adapte à nova realidade rapidamente, que fale corretamente, se porte adequadamente, que seja um bom aluno, tenha boas notas, seja comportado e não apresente dificuldades. Nossa, isso é um ideal, né? Imagina, isso, né? É muito, todo mundo quer isso. Mas e por outro lado, e um pai também, um pai maravilhoso, todo mundo quer, mas às vezes não chega também esse pai, né? Então,
a gente... Pode passar. Alguns desejam ainda que a criança seja organizada, imagina, com seus pertences, que não faça birra, nem responda, nem faça barulho. Quantas vezes a gente, numa primeira, numa segunda entrevista, né, quando está tendo a aproximação, a gente escuta isso, que a criança faz muita birra, que faz barulho, que não organiza os seus pertences. Né? Está querendo uma criança ou querendo o quê? Né? Crianças fazem barulhos, fazem birra, né? Respondem, né? Não organizam, às vezes, os seus objetos. Quantos adultos também não fazem isso? E a criança na nova família, ela passa por uma fase em que, às vezes, ela se coloca como santinha. Né? Por quê? O que ela quer? Ela quer ser amada, quer ser acolhida. Eu não consigo entender que ninguém aqui, no primeiro encontro, mostrou logo os seus defeitos. Todo mundo quer mostrar, como eu brinco, no primeiro encontro, seu lado melhor, né? Está arrumado, perfumado. Ninguém mostra logo que tem um dedo torto, né? Que tem CC. Ninguém quer mostrar isso, né? Essa outra parte ninguém quer mostrar. Então, a criança, ela também, só no momento em que ela vai começar a confiar naquele adulto, é que ela vai começar a se colocar. É como nós mesmos, a gente só rebate, a gente só coloca a nossa posição quando a gente sente confiança no outro, sente que o outro não vai nos abandonar. Né? Aí a gente começa a se colocar realmente como é. E aí os pais, né, que são os detentores desse poder, né, sobre o filho, às vezes acreditam que, dentro desse período de observação, que a criança só vai se portar de uma determinada forma, tentando agradá-los. Né? E, no momento em que a criança começa a se portar, mostrando o seu outro lado, alguns pais não conseguem segurar isso, não conseguem manter isso firme. Né? E os pais também não sabem, às vezes, quase nada, não sabem do que a criança gosta, do que não gosta, das suas reações psicoemocionais diante de algumas situações que envolvem alegria, felicidade, medo, raiva, frustração, tristeza, do ponto de vista da criança. Às vezes, ler só lá no processo como a criança é, e mesmo naquele tempo de aproximação, não nos leva à criança real. A gente precisa conversar, às vezes, com as pessoas que estão na instituição de acolhimento para saber como era aquela criança, como ela se colocava emocionalmente, né? Ter esse tempo de aproximação. Se é um bebê, também procurar pelaquela cuidadora que nos indique como é que aquele bebê mamava, como é que ele era cuidado. Né? Isso tudo é importante, porque mesmo um bebezinho, ele tem reações que são corporais, né? Que são olfativas, táteis, gustativas. Né? E essas sensações todas sensoriais precisam ser aprendidas, precisam ser respeitadas. Né? E o que a gente percebe é que, às vezes, as pessoas elas não querem saber muito de como a criança era, fala como se fosse uma página vazia. É a partir do momento que vem para a gente, aí que eu vou saber. Não, é importante que a gente saiba, é importante que a gente respeite, é importante que a gente saiba a história de vida daquela criança. Né? A criança não é uma tábula rasa, ela não começa do nada. Mesmo um bebê, ele tem impressões sensoriais impregnadas que a gente precisa respeitar. Né? Gustativas, olfativas, táteis. Né? Todas essas impressões são importantes. Às vezes, o adulto tem reações ou se porta de uma maneira que remete a criança, consciente ou inconscientemente, a uma situação vivenciada. A criança mesma fala, a minha mãe fazia isso, o meu pai fazia isso comigo, ou a minha tia fazia isso. Por quê? Ela lembra, ela tem lembranças. Né? Então, você suscitou uma lembrança nela, suscitou algum comportamento que ela já tinha visto isso. E ela pode acabar reagindo da forma que os pais, os novos pais, não compreendam. Por quê? Porque era a forma que ela sempre aprendeu a reagir na família de origem ou na instituição. Era a única forma que ela sabia lidar. Né? Ela pode reagir dessa forma e, às vezes, as pessoas já acabam rotulando a criança, em vez de investigar e entender.
Ser birrento, manhoso, emburrado nos primeiros momentos pode ser uma forma de reação a fatos desconhecidos e pessoas novas. Não é que a criança é assim, ela está reagindo daquela forma. A adoção da criança maior exige dos pais muita maturidade, lucidez, equilíbrio, dedicação e compromisso. Os filhos contestam, eles se opõem, eles sabem se posicionar e têm as suas necessidades de afirmação. Imagina um adolescente hoje em dia, uma criança de 10 anos, o meu neto tem 4, sabe se opor, sabe se posicionar, sabe dizer o que ele quer. Então, a gente tem que ter, né, essa maturidade para ouvir e entender dessa criança. Não é porque uma criança pequena, ela não sabe dizer o que ela gosta, o que ela não gosta, né? Tudo se resolverá no devido tempo, com a adaptação familiar de ambos os lados, pais e filhos. Não é só a criança que tem que se adaptar. Nós também temos que aprender a se adaptar a essa criança na nova dinâmica familiar, né? No meio de todo esse processo adaptativo, o adulto, o casal, se encontra, né, cansado, às vezes, porque tem que lidar com vários embates. Se era um casal que estava casado muitos anos, ou se era uma pessoa solteira que estava muito tempo, né, imagina lidar no cotidiano com vários embates. A vida conjugal, às vezes, está lá em último plano, né? Porque antes vem a rotina da casa, a crianças com as suas facilidades ou dificuldades, lição de casa, um monte de coisa. Se forem bem pequenas, a vida social e lazer podem, às vezes, não existir mais, naquele momento. Se forem maiores, os aniversários infantis, as atividades com os colegas, estejam preparados para as mudanças nas rotinas, suas e deles, né? É importante ir se aproximando e, quando possível, poder contar com os avós, com os tios, com os amigos, para que a socialização com a família extensa possa auxiliar na retomada da sua vida social e de trabalho, antes sem filhos, agora com eles. Porque a gente vai voltar para a nossa rotina de trabalho, quer sair, às vezes, com os amigos. Então, a gente tem que também ir aproximando os avós, os tios, os amigos. Mas, quando você contar com essas pessoas, comente com eles a rotina da criança, a que horas que ela dorme, que horas que ela acorda, o que ela come, né? Quais são as tarefas, se ela assiste TV, outras mídias, e quando é permitido assistir ou acessar. Porque os pais podem ajudar a sua criança ou seu filho a se adaptar, respeitando os horários que ela tem adquirido também na instituição de acolhimento. Portanto, informe-se. Lembre-se que a criança foi cuidada por outra pessoa, que conviveu com ela, que a conhece um pouco mais que você nesse momento, né? Pergunte sobre os gostos, reações emocionais, hábitos, manias, dificuldades. Busque interagir com a criança, criando também diariamente, ou mais frequentemente possível, o horário, o momento família, as coisas que vocês podem estar juntos, o momento, né, de almoçar ou jantar, um horário que vocês tenham que se organizar para estar junto, para conhecer mais essa criança que chegou na casa de vocês. Eu sei que vai ter o tempo, né? Vocês vão tirar a licença maternidade e paternidade, mas, às vezes, não dá tempo. É tão curto aquele tempo, às vezes, na lei, a licença paternidade já chega a ser ridícula, comparado com outros países do mundo. A licença maternidade é um pouco maior, mas, quando a gente vê, já expirou, né? Já acabou, a gente tem que voltar. Então, essa criança, ela não irá só satisfazer a necessidade dos pais, por vezes egoísta e vaidosa, de ser perfeita, nem que a gente quisesse. Como todo ser humano, ela tem virtudes e pontos a serem trabalhados no dia a dia, com paciência, persistência e constância por parte do adulto. A gente não pode esquecer que esse filho também tem medo, não conhece bem quem está levando ele embora, tem medo de não agradar, de ser rejeitada novamente, pode ter um sentimento de culpa quanto ao abandono anterior. A adaptação é essa capacidade que a gente tem de reagir para reencontrar o equilíbrio anterior perdido. A criança percebe se está sendo aceita. Ela é um ser pensante.
embora nem sempre ela tenha vocabulário suficiente para se expressar. Se são saudáveis, irão mexer em tudo e não param um minuto, porque elas estão descobrindo um mundo novo, que é o quê? A casa de vocês, a família de vocês, como vocês são. Os momentos emocionais críticos também são importantes nessa aproximação com a criança e servem de aprendizado. Conversar e tentar buscar soluções ajudará o filho a administrar seus sentimentos e até melhorar o desempenho escolar, tornando-o mais maleável. Com esse aprendizado de controle emocional, a criança ficará triste, com raiva, mas ela saberá sair dessa situação em que se encontra, porque a gente permite que ela se expresse. Se a gente não permite que ela se expresse, ela vai se fechando cada vez mais. E aonde que ela vai expressar esses sentimentos? Aonde que ela vai os liberar, né? A gente tem que permitir que ela faça isso. É comum que os pais também sintam medos, geralmente calcados em fantasias em torno de situações imaginárias, como alguma delas. Medo da genética desconhecida, que a gente já falou, medo que a família extensa, às vezes, não aceite aquele filho, medo que o filho não os aceite como pais, medo que, eventualmente, se encontre a família biológica. As pessoas elas devem enfrentar seus medos e não ficarem sofrendo por antecipação. Busque ajuda, orientação, apoio profissional quando esses medos exagerarem, né? A criança ela pode ter medo de se vincular, de amar e de ser deixada novamente. Ela se assusta com o amor recebido, com o novo, o diferente, e ela toma, às vezes, atitudes defensivas. Isso poderá acontecer em situações de agressividade por parte do filho, com violência verbal, com gritos, atitudes físicas, até sem motivos aparentes. Isso é uma forma dela se expressar. Não é que ela é agressiva, ela está tendo um comportamento agressivo. Pode ser a repetição do que ela fazia na antiga família para se defender. Essas explosões podem fazer parte de um momento, e os pais devem aprender a contê-la. A criança precisa disso, com firmeza e muito carinho. Utilizando-se da empatia, se coloque no lugar dela, isto é, tente se colocar no lugar do seu filho, né? Pois seu filho ou seus filhos, eles também podem fantasiar sobre quem serão seus pais, quem será sua família. Os pais devem centrar-se, né? Tentar usar o bom senso e a intuição. Eu sei que nem sempre é fácil, às vezes é muito difícil ter constância, ter paciência, ter persistência, ter coerência com a necessidade do seu filho e não com dos outros. Mas tentem. Oferecer afeto, abraçar, brincar, demonstrar amor, dar carinho, atenção e mostrar que gosta da companhia da criança e colocar de castigo são formas também, às vezes, de afeto, né? Não ofender e não xingar a criança, isso não. Ter filho é trabalhoso. Criança não é brinquedo que vem satisfazer a necessidade do adulto. Busque vestir a pele da criança e tente perceber o mundo que lhe é familiar, como ela percebe o mundo à sua volta. A chegada da criança muda completamente a vida dos adultos envolvidos na adoção em todas as áreas: pessoal, relacionamento afetivo, social e lazer, financeiro, no plano de saúde, escola, medicamentos, vestimentos, nas necessidades fisiológicas básicas de sono, fome, sede, sexo. Quantas vezes a gente vai no banheiro, o filho está batendo na porta, milhares de vezes para entrar, né? Chorando, né? Você vai tomar um banho, não vai tomar mais aquele banho que você tomava quando não tinha criança ou um filho, né? A rotina da casa vai mudar. Às vezes, a organização, a limpeza, animal de estimação, família extensa, entrando e saindo, visitas, né? Isso tudo faz parte da chegada da criança, né? Muitas mudanças acontecem. Você pode fazer também, às vezes, um enxoval esperando essa criança, né? E pode comprar coisas que não poderão ser, às vezes, não servem, né? Às vezes, você pinta um quarto, a criança não gosta daquela cor.
Você compra um móvel, ela não gosta. Então, respeite o seu gosto. Tenta se aproximar. É uma oportunidade que você tem de conhecer seu filho, de construir com ele, ouvindo a opinião dele. Que cor que você gosta? Vamos montar um móvel? Como é que você acha que esse móvel tem que ser? Né? Entender que o início do relacionamento entre pais e filhos, a gente vai descobrir, né, muitas coisas. A gente vai ter muitos deveres, muitas obrigações, mas muitas situações mesmo, as mais simples, podem, às vezes, ser estressantes se a gente não respeitar as crianças ou os adolescentes. Né? Em geral, amigos e familiares buscam presentear, que é isso que acontece no primeiro momento, quando a criança é apresentada. Né? Uma boa dica é não exagerar nos presentes, nem nos brinquedos, nem nas roupas. Né? Lembrar que a maioria das crianças institucionalizadas, elas dividem os brinquedos, as roupas. Né? Elas não têm como exclusividade só delas. Algumas ainda não aprenderam a cuidar dos seus pertences como seus, pois elas não desenvolveram essa noção de apego. Então, a gente também tem que respeitar isso, não é dar um monte de coisa ao mesmo tempo. Outras questões são as perguntas ou comentários indiscretos e curiosos e preconceituosos que as pessoas fazem. Busque estar preparado e, se não souber dar uma resposta, por que não dizer que você está aprendendo com ele? Você está aprendendo a ser pai e mãe e não tem uma resposta ainda, porque as pessoas tendem a fazer perguntas inusitadas, muito preconceituosas. Né? E a gente não tem que responder tudo, se a gente não se sentir confortável. Amar e educar os filhos não apenas é criá-los, comporta um número de operações psíquicas completamente diferentes de fazer compras no mercado. A família sempre foi o lugar, não apenas do sustento material, do ninho, do abrigo, mas, sobretudo, o lugar, primeiro, da educação, ali onde os seres humanos são iniciados à sua própria humanidade e à humanidade dos seus semelhantes. Cada adoção é única, é diferente, seja pelo lado dos pretendentes, como pelo lado do adotando. A entrada de uma criança ou adolescente numa família exige muitos cuidados para se evitar a possibilidade de negligências e possibilidades de um novo abandono. A adoção é um doar-se incondicional e é preciso muita maturidade emocional para contribuir para que a vida da criança ou do adolescente que foi adotado transcorra de forma adequada. É isso que eu tinha para falar. Né? Eu gostaria de até ter falado mais livremente, que é o que eu prefiro, lendo, né? Mas como a gente tem um tempo e tem assistente social que também vai falar da instituição, depois a gente abre para pergunta e a gente pode ir falando mais de todos esses itens que a gente veio pontuando. Tá bom? Muito obrigada. Foi bem pontual. Nossa, falei 40 minutos, foi 37. Olha, parabéns. Depois que a gente vai abrir para perguntas, tá? A Lívia vai falar agora, aí abrimos para pergunta, aí no final vamos ter um depoimento, tá bom? Aí se você puder falar aqui nesse cantinho. Pode ser? Você que sabe. Eu? Foi bem. Não, ele vai aparecer no vídeo. Gente, boa noite. Deixa eu só pedir desculpa a vocês. Não consigo falar em pé, tá? Não tenho a desenvoltura da colega, então vou ficar sentadinha, que eu fico melhor assim. Meu nome é Lívia, eu sou assistente social de uma casa de acolhimento aqui de Niterói, a Lisaura Ruas. E aí, assim, o tema hoje é a doce espera, né? E eu, hoje, toda vez que eu sou convidada, eu sei que pensando aqui, a palestra é feita para os pais, mas eu não tenho como vir falar sem representar as crianças. Então, todas as vezes que eu sou convidada, eu tento falar um pouquinho por eles, se é que é possível, né? Porque eles falam por si só, mas esses momentos eles não conseguem ter essa oportunidade. Então, assim, eu vou falar do outro lado da espera, né? Que é o acolhimento. Pode passar. Esse início aqui, quem já está no finalzinho do curso aqui do Quintal, já está bem por dentro, né? As crianças vão parar no acolhimento
através da vara da infância, do conselho tutelar, que acompanha os seus casos. E aí o acolhimento ele é em caráter provisório e excepcional. Então, toda vez que nós recebemos uma criança, a primeira proposta de trabalho para ela é a reintegração com a família de origem. Então, todas elas vão ser trabalhadas nesse sentido inicialmente. E aí, antes, a gente tinha até 2 anos para trabalhar isso. Agora, o ECA veio reformulado, né, pela Lei 13.509 de 2017, e a gente tem 1 ano e meio para trabalhar isso aí. Então, quando elas são colocadas à disposição para adoção, a gente já trabalhou essa possibilidade do retorno para a família e já foi descartada essa possibilidade. Então, falar disso é importante porque é o que ela já falou ali, o medo fica pairando na cabeça de vocês, né? Então, vamos lá. 1 ano e meio é muito tempo e é pouco tempo. É muito tempo porque, antes eram 2 anos, né? Em 2 anos, a criança chega no acolhimento, vamos imaginar assim, com 10 anos. É uma criança. 2 anos depois, ela sai com 12. Ela já é uma adolescente. Isso tem um peso quase que fatal para essa criança. É uma diferença muito grande. Então, olhando por esse lado, é muito tempo. E olhando pelo lado da criança, que a gente tem que trabalhar com ela várias questões, o luto dessa família de origem, que, como ela falou, tem lembranças. Mesmo quando a história é ruim, nem sempre foi ruim 100%. Tem alguns episódios que são bons e que ela vai se apegar até neles para poder, acho que, sobreviver, né? Emocionalmente falando. Então, a gente vai trabalhar isso, que é outra pergunta que, geralmente, quando eu recebo os casais, eles perguntam muito, mas vocês trabalham isso? Então, a maioria delas ali está em atendimento psicológico, a gente está dando esse suporte dentro da instituição e externamente. Então, a gente vai trabalhar isso durante esse 1 ano e meio. Pode passar. Então, assim, a institucionalização, ela funciona como? Antes, essa criança deveria, quando ainda estava no núcleo familiar, deveria ter sido trabalhada a prevenção dessa ruptura de laços, né? Fortalecer essa família, ver quais são as questões que estão ali violando os direitos dessa criança, violência, situação habitacional, situação financeira. Quando não há possibilidade disso, elas vão parar no acolhimento, que são as medidas de proteção. Então, o direito foi violado, geralmente são períodos, momentos assim, uma questão de saúde, são coisas pontuais que podem ser resolvidas. E aí é quando acontece esse retorno para a família. Quando não são questões pontuais, são questões mais complexas, aí elas vão para a colocação na família substituta, que é a adoção, é a guarda, vai para as famílias extensas, né? Pode passar. O Lisaura Ruas, ele tem 18 vagas. É um acolhimento aqui de Niterói, vinculado à prefeitura. É majoritariamente composto por meninas, foi uma casa pensada para as meninas, porque a gente tem um outro acolhimento de meninos, mas, no momento, nós estamos mistos, né? São 6 vagas para meninos e 12 para meninas. Os casos que estão no acolhimento, em todos os acolhimentos, isso é geral, eles são reavaliados. Como que funcionava até ano passado, né? 2 audiências acontecem durante o ano, que é quando essas situações são reavaliadas, se há possibilidade de retorno para casa ou não. Houve essa alteração pela Lei 13.509, que agora essas reavaliações são feitas a cada 3 meses. Aqui em Niterói, a gente ainda não está nesse ritmo dos 3 meses a audiência, mas a tendência é que vá, né, ser dessa forma. Aí, quem são as crianças e por que estão ali? É bem o que ela falou, assim, ela já adiantou bastante, né? Eu só vou pincelar. Dentre os motivos para o acolhimento estão eles: a violência doméstica, física, psicológica, sexual, a negligência dos pais ou responsáveis, abandono, dentre outros. Esse dentre outros é uma infinidade de coisas, é porque, geralmente, as pessoas só se vinculam à violência. Então, todo mundo que está lá apanhou. Não. Todo mundo que está lá tem uma história muito, muito triste de violência física. Não, não necessariamente. A gente tem uma infinidade de histórias lá dentro. E aí ela falou bem, é preciso respeitar essa história, porque as crianças vão trazer essa história para vocês.
Às vezes não de início, como ela falou, mas no decorrer do processo é bem comum que elas falem. Elas vão querer falar, vocês vão ser os pais, né? Elas têm que falar, na verdade. E aí, então, assim, não ter medo disso. O meu slide desconfigurou, gente, mas essa frase aqui eu achei muito interessante. Peguei na internet e ficou faltando aqui o autor. A gente abriga num momento de crise, num momento de chuva. Então, eu coloco a criança embaixo de um guarda-chuva e a protejo. Mas no dia seguinte, na semana seguinte ou no ano seguinte, eu vou ter que tirá-la do guarda-chuva e falar, agora é sol, mas o guarda-chuva está ali. Quando você precisar, é só abrir. Então, assim, essa aqui é bem a função do abrigo. No momento da tormenta, ela foi parar no abrigo. E aí a gente vai tentar ali dar aquele suporte para ela, tentar, porque nós não somos a família dela. Então, por mais que o abrigo faça um brilhante trabalho, ele nunca vai substituir uma família. Então, assim, a gente vai tentar fazer que o período que ela permaneça conosco seja o menos ruim possível. Só que aí, quando vocês chegam, por exemplo, é a hora da gente falar assim, vai, tá sol. Só que mesmo quando a gente fala, tá sol, ela falou bem, bate o medo. E, assim, é incrível, eu vim conversando até com meu esposo sobre isso, que a gente pensa com as crianças, a gente conversa com elas, e aí a gente fala, caramba, fulana tá pronta, fulana vai fácil, está só esperando. Quando começa a aproximação, fulana é a que mais sofre. Fulana não quer ir, fulana fica com medo, fulana fica estressada, fulana se desespera. Então, assim, não tem uma fórmula, não tem como a gente acertar isso. Então, nesses momentos, vocês precisam estar, assim, constantemente conversando com a gente, como ela falou. Fulana me falou isso, fulana reagiu assim, para a gente tentar amarrar junto, porque não vai ser fácil. E é o que ela falou desde o bebezinho. Mas, assim, os maiorzinhos, então, né, a gente está bem acostumada com eles, a gente sabe bem isso. Eu estava dando esse exemplo porque essa criança especial que eu estou citando é uma menina extremamente amorosa, extremamente calma, tranquila. A gente não tem nenhum tipo de problema com ela em nenhuma esfera, escola, nada, com as crianças do abrigo. E ela chegou na família, ela reagiu péssimo. A família preparou um quartinho para ela, rosa, que é a cor preferida dela. Ela chegou lá e falou assim, eu odeio rosa. Aí a mãe, né, trouxe e falou assim, gente, mas eu achei que ela gostava de rosa, ela anda de rosa. Eu falei, mas é a cor preferida dela. Ah, mas ela falou que o quarto é horrível, que ela odeia rosa. Fui perguntar a ela, né, eu falei, o que está acontecendo? Você odeia rosa? Desde quando que você odeia rosa? Aí, tia, não gostei não. Ela tinha que ter me perguntado. Ela gosta de rosa, é claro que isso vai ser contornado, mas naquele momento ali é o que ela fala dos testes, né, que a gente começa. Então, às vezes, frustra, porque você preparou com todo carinho. E é, inclusive, o gosto dela. Mas, naquele momento ali, a forma dela de se mostrar para você, de se botar o ponto dela, olha, eu também faço parte do processo, eu também tenho que participar. Nem que seja na coxa. Então, assim, segura um pouquinho essa ansiedade. O quarto, então, mulher adora. Essa parte aí é a primeira. Pode passar, Estela. E aí eu botei assim, né? Se não conseguirmos acreditar que podemos fazer a diferença, se acharmos que a única etapa de vida que faz sentido é a primeira, então estamos sentenciando milhares de crianças ao fim da linha. É melhor parar por aí e refletir. Os primeiros anos de vida são como uma partida de xadrez. Enquanto não vem o checkmate, ainda há belas jogadas a serem feitas. Por que isso? Porque, às vezes, a gente fica nisso, né? Eu quero uma criança bebê, porque está zerado. Não está zerado, né? Já começa por aí. Mas esse pensamento é inevitável. Então, assim, você está me dizendo que essa criança que está aqui na foto já não tem mais jeito? Para ele já acabou. A gente tem que parar por aqui. A gente tem que sempre levantar essa reflexão. Então, por isso que é importante, inclusive, vocês não é para mudar nada, mas é refletir. Procurar conhecer os acolhimentos, procurar ler as histórias, procurar vir nos grupos, conversar com quem adotou crianças maiores, para pelo menos refletir. Vamos lá, passa. Então, assim, tem até um filme com esse nome, né? O que esperar quando se está esperando? E aí eu vou falar dos desafios, que a Kátia já começou a falar, né? A aproximação, a construção da confiança.
Esse momento é muito engraçado, porque quando a vara autoriza vocês a chegarem no acolhimento, alguns, né, chegam esperando que vai tocar o sininho, né? Quando olhar para a criança, vai tocar o sininho, as borboletas vão voar e vai cair purpurina. Não é bem assim, né? Não é bem assim. O processo de aproximação é delicado, mas o vínculo que pode ser estabelecido entre eles não é menos real do que o de qualquer outra família. Talvez seja mais claro e intenso, pois ambos os lados precisam se conhecer e conquistar a confiança. Para uma criança, independente da idade, né, o novo, ele gera medo, ansiedade. Abandonar algo que ela já conhece, por mais que não seja o ideal, o abrigo ali naquele momento, o acolhimento, é o lugar de segurança dela. Aí você pode pensar assim, caramba, aqui não tem nada, como é que ela pode querer voltar para cá? Não tem como, mas ali é onde ela conhece todo mundo, as crianças que estão ali, a equipe que está ali. Então, ir para a sua casa naquele primeiro momento é o novo, é o diferente. Então, isso gera uma ansiedade tremenda nelas. Elas fazem 1000 questionamentos. Mas fulana vai ficar? Mas eu vou poder ver fulana? Mas e aí? Então, assim, é o que eu falei, a gente tem que estar trabalhando sempre junto justamente por isso. Porque a ansiedade é para vocês, mas para elas também. Adaptação. Adaptação é uma mistura aí, né, de tensão e de delicadeza. As palavras-chave são a sensibilidade e a paciência a cada momento. É preciso ir envolvendo aquela família de encontro à criança, tanto quanto a criança vai de encontro à família. É uma relação de troca. Todo relacionamento exige uma adaptação um ao outro. E essa adaptação, por vezes, é dolorosa, pois é necessário renúncia e entrega. Então, assim, a adaptação é um momento muito delicado. Por quê? Vocês estão ganhando um filho. A criança está ganhando, muitas vezes, né? Um pai, uma mãe, uma avó, 10 tios, 35 primos, o vizinho. Então, assim, aquilo assusta, porque é muita gente me olhando. Tia, eu fui num jantar, tinha tanta gente lá, falei com ninguém. Falei, mas você não cumprimentou? Não, que eu nem queria ter ido. Porque, assim, é assustador. Então, assim, é o que a gente fala sempre dessa expectativa. Até o videozinho ali da apresentação é bem bacana, porque a gente tem que ir introduzindo aos pouquinhos, né? Não é chegar naquele almoço de Natal e, oi, né? Trouxe. Porque a criança tem que estar adaptada e a família também, para vocês poderem até se preparar para as perguntas, para o questionamento, para a reação dela, que às vezes é o que a gente falou, vai acuar, né? Ela vai recuar quando chega nesse momento de convivência. Ela está ganhando tanta gente, isso é muito bom, mas, por outro lado, ela está trocando de escola, ela está perdendo os amiguinhos do abrigo. Perdendo não, né? Porque elas acabam tendo contato, mas, assim, na cabeça dela é. Então, assim, a gente tem que saber lidar com isso aí. Sensibilidade é uma coisa que a gente não ensina, né? Logo, não há fórmula mágica e nem receita de bolo. O amor é uma construção diária que requer compromisso. Estela. Autoridade, é um outro capítulo à parte aí, né? Vocês, enquanto pais, são o braço forte e a mão amiga dela. Por quê? É ao mesmo tempo que você tem que se impor ali, né, e ter segurança do que você está fazendo, você tem que demonstrar para ela isso com a maior sensibilidade possível. E sensibilidade é diferente de ter pena. Não é ter pena dela. Ai, tadinho, ela já viveu, não posso brigar com ela. Pode brigar, deve brigar. Né? Deve chamar atenção, deve orientar. Então, assim, você é responsável por ensinar, corrigir a criança. Você é quem assume a direção. Não vamos cair naquela armadilha de vai me obedecer porque eu sou sua mãe. Principalmente no início. Porque você imagina, na primeira briga, mas por que eu tenho que fazer isso? Tem que fazer porque você é meu filho, porque eu estou mandando. Isso para ela nem faz sentido, porque lembra que a gente ainda está construindo? Então, para ela vai falar, opa, peraí. Não. Aí eu até botei a frase, né? Você não é minha mãe e meu pai. Essa é a mais temida frase de todo mundo, né? Todos os medos, inseguranças e dúvidas são colocados à prova nesse momento. É um momento de tensão. E você precisa estar preparado para lidar com estas provocações, pois se quando afrontado demonstrar-se enfraquecido, inseguro, a criança percebe. E isso, assim,
quando ela foi falando, cada hora que ela falava uma frase, eu lembrava de um episódio de uma criança diferente, porque é incrível. A gente, sim, vê isso repetidas vezes. Elas voltam e falam, tia, ela está com medo. Tia, e não sei o quê. Eu falei com ela que eu não ia fazer e ela deixou. E, então, assim, elas trazem isso para a gente total. Então, assim, é saber manter a fala. Você não vai porque você fez isso. Não, quem está decidindo sou eu, mas é por isso, isso. Ela quer isso, essa segurança. A gente até, no acolhimento, a gente até ri, porque às vezes as crianças chegam e a gente, quando vai ler o processo, é uma criança, mas a que está ali na nossa frente é outra. Porque ali fala assim, ela não fica aqui, ela não vai, ela tem problema na escola, ela responde, ela não sei o quê. E a gente começa a colocar as regras e ela vai numa boa. Então, assim, é uma fórmula que não existe mesmo. Não tem como eu falar, todo mundo vai reagir igual, porque não tem essa questão. Mas essa autoridade de vocês tem que estar certa, tem que ter segurança. E é isso que ela quer. Se você é meu pai, você tem que. Esse é o momento de você legitimar isso. Quando eu te afronto, quando eu te provoco, é ali que você se afirma. Então, assim, as palavras da vez aí é a segurança e a sabedoria. Chegou o momento de legitimar o seu papel. Você deve conseguir sustentar isso perante a criança. E o momento de validar esta relação. Vou contar assim, um caso bem engraçado. Eu tinha uma criança de um outro acolhimento que ele tinha muita dificuldade com essa disciplina e com a questão de gênero. Para ele, a mulher é quem faz tudo na casa, né? E mulher não manda, quem manda é o homem, e não sei o quê. E aí ele foi para a casa da mãe, e aí a mãe falou assim, eu fiz um jantar para você e para o seu pai. Tá lá. Como as meninas fizeram a comida, os meninos lavam a louça. Aí ele olhou para ela e falou assim, nunca, é ruim, mulher que lava a louça. Aí ela falou assim, filha, você não está entendendo. Aqui é assim, é dividido as coisas. Você vai lavar a louça com seu pai. Não vou. Ela falou, então, tudo bem. Você quer guerra, né? Aí ele riu, ele quero. Aí ela falou, então, tudo bem. Então, não tem mais comida nessa casa, porque eu também não vou fazer comida, não. Vou fazer só para mim. Aí, no dia seguinte, ela pediu pizza para ela, sozinha. Sozinha. E o pai, né, virou para ele e falou assim, fulano, o que a gente vai comer? Ele, não sei, pai, fala alguma coisa. Ele, cara, vamos acabar com essa guerra, porque eu conheço ela. Se a gente não lavar aquela louça ali, a gente vai ficar sem comer pro resto da vida. Aí ele riu, né, falou assim, eu não vou nada, porque eu vou falar lá no abril que ela está me deixando passar fome. E aí a mãe liga, né, falou, eu estou te ligando porque está acontecendo isso, eu fiz isso e tal, e ele está falando que vai reclamar e tal. Eu falei, não, tudo bem. Então, assim, ela desconstruiu, porque ele foi vendo que o negócio estava apertando, até que ele virou para o pai e falou assim, pai, eu estou azul de fome, vamos lavar a louça? E aí eles lavaram. Então, assim, é uma estratégia, né, que ela criou ali. Claro que cada uma vai conhecer a sua estrutura familiar, né, a sua criança, mas foi uma estratégia para ela que funcionou perfeitamente. E, a partir daí, ela foi desconstruindo isso com ele, que na casa tudo é dividido, uma noção que ele não tinha, né? Então, em todos os momentos, o diálogo ele aberto é a melhor opção. Pode passar. Aí, os comportamentos que podem acontecer nesse momento aí que vocês estão com as crianças, né, chegando em casa. Elas podem demonstrar muita ansiedade, a baixa autoestima, distúrbio do sono, né, não conseguir dormir, ter pesadelo, a enurésia noturna, urinar na cama. Isso, assim, não todas vão apresentar, não vão apresentar todos os sintomas ali que eu coloquei, não é regra, né? Mas algumas dos episódios aí que a gente vê. A regressão a um comportamento infantil, isso aí é bem comum, bem comum. Elas estão recebendo cuidado. Gente, você tem noção do que é isso? Que delícia. No acolhimento, você tem a rotina normal, né? Você vai tomar banho, vai para a escola, e nananã. Só que em casa, a mãe separa a roupa. No acolhimento, ela vai lá e pega a roupinha dela para ir tomar banho. Aí, no acolhimento, é aquela guerra. Vai todo mundo tomar banho. Aí, um corre, o outro grita, o outro desce, o outro sobe, o outro bota a roupa sem ter tomado banho. Em casa, a mãe vem e leva. Isso é uma delícia. Então, eles vão começar a querer isso, inclusive. Então, essa regressão, às vezes, é bem nessa pegada. É querer estar sempre que a mãe faça coisas que no acolhimento ela faz sozinha, mas em casa só vai fazer se a mãe for lá pegar. Ou com o pai, né? A tristeza sem motivo. E a rebeldia. A rebeldia é uma coisa muito temida, mas a Kátia falou assim brilhantemente. A rebeldia, às vezes, não é rebeldia.
É o que eu usei de exemplo dessa menina, que ela não tem esse comportamento no acolhimento. Mas a forma dela, às vezes, de falar, estou aqui, de se posicionar, é gritar, é afrontar, é ir para o embate. E aquilo ali não é uma característica que ela tem. Mas, às vezes, até no acolhimento, agora usando a parte do acolhimento, você responder, você revidar, inclusive as suas colegas ali, é uma demonstração de fortaleza. Você é muito mais bem vista dentro daquele grupo ali do que se você encolhe e chora. Então, ela aprende que, às vezes, para se posicionar no acolhimento, por exemplo, se ela for a menina que vai gritar, vai não sei o quê, ela consegue ter uma figura ali melhor. Então, às vezes, isso acontece com vocês também. E não é uma característica daquela criança rebeldia, mas, naquele momento, ela vai agir dessa forma, dentre outros, né? E aí, como contornar? Aí, gente, é uma mistureba, né? Eu até botei aqui a fórmula mágica aí que todo mundo pede. Tem que ter amor, tem que ter sabedoria, tem que ter sensibilidade, autoridade, o diálogo, saber ouvir aquilo que não é dito. Isso é muito importante, porque, às vezes, elas não vão falar o que está acontecendo. Elas vão demonstrar com sentimentos, ou com a introspecção, né? Ou com a forma de afastar, porque também é comum. Às vezes, se a menina ali sente muita ausência da mãe, quem ela vai, no primeiro momento, afastar é exatamente a mãe. Ela vai se aproximar mais do pai. Ou, ao contrário, se ela tem uma coisa, ela vai se aproximar mais, né? Então, assim, isso é bem ouvir esse silêncio que não é dito. Respeitar a história, a dedicação, a renúncia e o tempo. Nada é imediato. Nada é imediato. Quando a gente está falando de adoção, vocês são prova disso, né? Não é chega no cartório num dia, na vara da infância no outro, no dia seguinte leva a criança. Não, tudo tem tempo. E essa construção dessa família aí também requer tempo, né? Ali da história, vou falar para vocês um outro episódio, né? A menina chega no acolhimento, pequenininha, o cabelinho dela é crespo, aqueles cachinhos de black, e aí, para tratar do piolho, raspavam a cabecinha dela. E aí ela tinha um complexo com aquele cabelo dela, porque era curtinho, então ela tinha vergonha. Só que no acolhimento, a maioria das meninas é negra, dessa época. Era negra, usavam trancinhas, e para elas estava tudo ok. Ser negra, ter o cabelo crespo, usar e não sei o quê, estavam bem resolvidas. E ela começa a se espelhar nessas meninas, lá do acolhimento. Ela deixa o cabelo crescer, e hoje ela está com um black lindo. Esse black é o amor da vida dela. Xingue ela, mas não fale do cabelo dela, porque senão aí o bicho pega. E aí ela entrou num processo de adoção um tempo atrás, aproximação. E aí um dia, conversa vai, conversa vem com a mãe fala assim, depois eu já estou até vendo o salão, que a gente vai alisar o seu cabelo. Ela não falou nada, que é o que eu falei, o silêncio também fala. Ela chega no acolhimento, ela estava indo com o irmão para a adoção. E ela volta e fala assim, eu não vou. Ela quer alisar o meu cabelo. Eu falei, mas você conversou com ela? Não, tia, eu não conversei, mas eu não quero. Eu não vou. Naquele momento ali, ela travou de uma forma que até a gente começar a desconstruir com ela, não, peraí, vamos conversar, vamos não sei o que. Não. Mas o negócio desandou de uma forma, talvez o pai e a mãe, nesse momento, também não fez por mal. Às vezes foi na maior das boas intenções. Mas aí entra o que a Kátia falou, conversa com a gente primeiro, para saber as características, né, o que gosta, o que não gosta, porque faz parte disso aí. Né? É o respeito. E aí, o que aconteceu? Não deu certo essa adoção, né? Enfim. Hoje não, hoje ela já está indo embora, essa mesma menina está indo embora, deve ir embora provavelmente até o fim do ano. E ela está sendo adotada, assim, tudo tem uns planos, né? Ela está sendo adotada por uma mulher negra que tem um black imenso. Então, você imagina, quando ela viu a mulher, ela falou, é você. E aí, sim, foi a escolha, né? É o que a gente está falando. É incrível porque foi uma escolha. Ela se abriu para a pessoa se abriu para ela. E ainda assim, ela testou, porque ela também tem que testar, né? Se não testar, não está na brincadeira. E aí ela também começou a questionar tudo. Lá, por exemplo, igreja, né? Vamos supor, muitas pessoas têm o hábito de ir à igreja. Eles já foram em igrejas, em eventos, em várias religiões e tal. E aí a mãe levou para ir à igreja. Ela falou assim, nunca fui na igreja? Não gosto disso aqui, não. Aí a mulher falou, nunca foi na igreja? Eu falei, já, em um monte. Aí ela falou assim, mas ela falou que ela nunca foi, não. Eu falei, mas ela já foi. Aí depois eu fui conversar com ela, eu falei, você nunca foi na igreja?
Ela, claro que já, tia. Mas era só para falar que estava chato. Então, assim, não estava chato, sabe? Às vezes vai botar defeito, é só para ver como que vocês vão reagir àquilo ali. Porque, às vezes, é uma coisinha pequenininha. Então, vai depender da forma que a gente vai reagir para solucionar. Do tipo, tudo bem, você nunca foi na igreja, então vamos conhecer? Primeira vez, né? Então, assim, às vezes cria-se um monstro onde não há um monstro, né? Essa questão do espaço que ela falou ali, isso é bem importante. Às vezes a gente orienta muito. Presente, né? Vocês vão ter o resto da vida para dar presente, para paparicar, para passear, para viajar. Às vezes a ansiedade, vou dar sei lá, um computador, celular, não sei. Ela não vai poder usar isso no acolhimento. O acolhimento é tudo ali no coletivo. Então, vamos guardar um pouquinho essa ansiedade, né? As viagens, os passeios, tudo isso aí vai ter tempo. Então, assim, vamos devagar e aos pouquinhos. O primeiro passo aí não é o presente, não é o passeio. É a construção do vínculo, né? É o afeto, é a confiança, que, como ela falou, ela vai ter que conquistar, e vocês também. Então, é bem devagarinho aí. Pode passar. Aí, aqui eu trouxe assim, umas fotinhos, porque de uma outra vez que eu vim, algumas pessoas ficaram curiosas de saber sobre o acolhimento, né? O acolhimento, às vezes, é visto como uma casa feia, uma coisa, né? Então, vamos desmistificar um pouco isso aqui. Isso aqui é o acolhimento. Essa aqui é uma foto da festa junina do ano passado, que é a festa mais aguardada por eles, né? Eles gostam muito. Aquela ali é uma das nossas ex-acolhidas. Ela hoje já tem mais de 18 anos, já foi embora. É a Stephanie. E é a Manu, que é a filhinha da Stephanie, né? Então, eu sempre uso a Stephanie, que a Stephanie não sai de lá, né? Fez 18, mas vive lá com a gente. Então, aqui é ela também casando, tá vendo? Casando com um pequenininho. É ela. Pode passar. Aí, aqui foi a despedida da Stephanie, né? A gente fez um chá de casa nova para ela. Ali foi a festa dela, que aqui é aberto à comunidade, né? Assim, a gente não abre de botar no outdoor, né? Mas, assim, as crianças convidam os coleguinhas da escola. Ela também tem a listinha dela de convidados, então a comunidade participa. Ali foi um chá que a gente fez para reformar a casa. Aqui são duas atividades que a gente faz todo ano também, que é o Lisaura Acústico. Aqui é uma apresentação que eles fazem. Também é aberto à comunidade. Aí ali é a foto da festa, né? Aqui desmistifica muito, ó, porque você não consegue ver quem é quem, né? Aqui está todo mundo, geral junto. Então, é uma foto que... Essa foto que, para mim, representa bem o que é o acolhimento, né? É feito de crianças normais. Isso tem que estar bem frisado, né? Pode passar, Estela. E aqui é a fachada da casa, né? Que, não propositalmente, o nome do acolhimento está envolto nas mãozinhas abraçando, né? Que é acolhendo. Ele não precisa ser um lugar ruim, né? Pelo contrário, ele tem que ser um lugar ali que, durante o tempo que elas permaneçam, seja acolhedor. Então, assim, gente, eu acho que, basicamente, é isso, né? Vamos deixar aberto aí para as perguntas. Então, eu vi vocês falando bastante aí de casais. Entendi que são casais novos, mas eu não vi algo específico para casais que já tenham filhos. Né? No meu caso e da minha esposa, nós já temos 2. Uma menina de 4 e um menino com 6. Né? Tem alguma dificuldade ou alguma facilidade por isso? Ele já vai se entrosar mais, já vai ter uma turminha? Geralmente temos nos grupos pessoas que já têm filhos, né, 1 ou 2, ou filhos mais velhos, e a criança tendo esses irmãos, né, que a família já tem, quer dizer, os filhos biológicos do casal ou da pessoa sozinha que está se habilitando, pode ser um facilitador ou um dificultador no começo. Tudo depende, né? Tudo depende muito de como também as crianças foram envolvidas nesse processo de habilitação para adoção.
Eu acho que assim, tudo muito transparente, uma família que já vai conversando com seus filhos, é claro que facilita muito, porque ninguém pergunta. Os nossos pais, né, não são perguntados quando eles querem ter outros filhos, eles não perguntam para os filhos: vocês deixam o papai e a mamãe ter outro filhinho? Não, eles fazem com seus filhos e tudo resolvido, não é? Apresentar, você vai ter um irmão daqui a 9 meses, né, porque pode chegar com 9, 8, 7. Então, essa autoridade os pais têm. Mas é claro que uma criança que vem por via da adoção, a família ela se prepara, porque até essa criança chegar. E aí cabe também a essa família preparar essa criança, né? Ou esse adolescente que está entrando, porque pode ter muitos conflitos se não são preparados, né? E por quê? Essa criança vai ter os mesmos direitos legais. Então, eu já tive processos assim, de habilitação que os pais estavam num segundo ou terceiro casamento e aí se habilitaram para adoção, e aí os filhos quiseram depois se interpor à habilitação dos pais, porque eles não aceitavam que esses pais introduzissem uma nova criança que tivesse os mesmos direitos. Então, a gente tem que conversar. Não é que vai ser decisivo, mas é importante, porque essa criança também vem para essa família. Ela vem para ser acolhida pela essa família. Ela vem para ter irmãos, tios, primos, né, sobrinhos. Então, assim, é sempre importante o diálogo, é sempre importante. Ter irmãos é muito importante. Ter irmãos nos coloca no mesmo patamar, que é um patamar de igualdade, né? Nós, com irmãos, não estamos numa linha de cima para baixo, estamos na mesma horizontalidade, né? A irmandade nos coloca numa linha muito importante. Então, é importante esse irmão, mais para frente, poder saber que vai contar com o outro e que o outro o inclua como irmão e não como adendo. Quantos irmãos biológicos não se tornam irmãos dos seus próprios irmãos? Não é porque a gente tem um irmão que, né, se a família... Quantas vezes vocês têm pais de que aí o pai ou a mãe casa numa segunda, terceira vez, e aquele outro irmão você não tem afinidade alguma? É o meu irmão, mas eu nem convivo, nem sabe da habilitação. Então, ser irmão não é só isso. Irmão, a gente também se cria através de um vínculo de irmandade. Eu não sei o que você tem a falar. Não, no seu caso, que são pequenos, né, o que pode rolar assim, bem natural é o ciúme. Tanto dos seus para ele que está chegando ou ela, quanto dela para ele, né? Porque quem está chegando vai pensar, eles já estão aqui, né? Então, eu tenho que conquistar meu espaço. E aí, talvez, vai pedir mais atenção, vai demandar mais. E eles, em contrapartida, também, né? Opa, ela chegou agora e, espera aí, demarcar o território, né? Então, aí cabe aos pais administrar isso aí, porque criança, né, não vai saber administrar muito. E criança, pelo contrário, às vezes é até mais cruel do que o adulto, né? Entre elas ali, né? Então, assim, cabe aos pais aí tentar ficar no meio dessa linha de fogo, que às vezes nem é um fogo, mas é um momento ali da entrada, às vezes tem essa questão. Não é nada que não dê para administrar, mas pode acontecer mais, é o ciúme. Sempre, quando entra o irmão, sempre há uma disputa de atenção, de cuidados, de carinho. Quem que você gosta mais? Quem nunca escutou isso, né? Então, isso faz parte de qualquer relação de irmandade. Então, cabe a gente saber administrar, porque relação de ciúmes vão existir. Vocês vão ver, às vezes, com 40, 50 anos, um irmão falou: chegou na casa da mamãe, né, da queridinha, ela fez o bolinho para você, né? Sabia, só porque você veio, ela fez essa comidinha especial, né? Sabia que não era por mim. Então, a relação de ciúme sempre vai existir, né? Com irmãos, isso é muito comum. Então, assim como às vezes a atenção que a gente tem de uma avó, de uma madrinha, já chegou o queridinho, né? Às vezes a gente vai escutar isso. Isso faz parte, né? Mais alguma pergunta? Então, a gente podia passar para o depoimento, né? Luciana, ela vai contar a história dela.
Olá, boa noite, tudo bom? Meu nome é Luciana. Eu não preparei nada para falar. Falei, não, vou lá de surpresa, vou falar o que vier à mente. A Estela, não, fala o que você quiser. Eu falei, então tá, eu vou falar. Bom, eu me habilitei em 2017. 2016 eu passei pelo Quintal de Ana, 2017 entrei com um processo e saiu a sentença mais ou menos em janeiro de 2017 e no final, mais ou menos em outubro, dia 31 de outubro, eu conheci os meus filhos e tenho muito orgulho de dizer que foi através do Quintal, assim, não foi, a minha adoção foi tardia. Eles estão até ali fora, são o Roger e o Rafael, eles têm agora 11 e 9 anos, mas quando conheci tinham 9 e 7, né? Quase completando 8 e quase completando 9, 10. E eu gostava dessa idade, assim, meus sobrinhos têm essa idade, então era uma coisa que me aproximava dessa idade. Inicialmente, meu marido pensou em adotar mais novo, ele queria mais ou menos uma criança com 5 anos, só que no decorrer da espera, a gente vai olhando várias fotos e vai se apaixonando pelas crianças, a gente tinha a ideia de que queria irmãos, nós queríamos 2. Eu não sei onde eu estava com a minha cabeça, mas hoje eu entendo isso, mas eu pensei inicialmente em 2, até porque a gente ama ter irmãos, eu tenho irmãos, ele tem irmãos. E foi assim, a gente... aí a gente foi vendo as fotos e, às vezes, apareciam 3 irmãos, aí ele falava assim, Luciana, pergunta alguma coisa. Eu falava, mais 3, eu não dou conta de 3. Aí ele falava, não, mas pergunta para a gente saber. Aí até que a gente entendeu que, se quiséssemos 3, teríamos que mudar o perfil. E aí a gente conversou mais um pouco e pensou um pouco sobre isso. Eu falei, olha, 3 eu acho muito. Até porque a gente não tem mais 2 quartos na casa, a gente só tem mais 1. Então, eu acho que isso traria um problema para a gente. Aí ele falou assim, então tá bom. E a gente resolveu ficar com 2, o que a gente aumentou foi o perfil, que aí a gente passou para 9 anos. E o curioso está ali na porta. E a gente conheceu eles através do pós-adoção, que era, aliás, é um grupo, né, da busca ativa, é um grupo de busca ativa. E nesse grupo eles apresentam os perfis das crianças e, assim, sem nome, mas com idade, e algumas crianças têm foto. E eu tinha essa questão do olhar, né? Eu precisava ver. Eu acho que eu não sei como que seria se ligassem para mim. Eu não conseguia pensar nisso, assim, gente, será vou lá olhar? Né? Eu vou lá olhar, vou lá ver, mas será que vai bater? Eu achava que tinha que ser um amor assim à primeira vista, mas eu não sabia como que ia acontecer, né? A gente fica na espera e sem saber o que vai acontecer. Até que eu vi a foto dos meninos e apaixonei quando eu vi. Aí, na mesma hora eu entrei em contato com meu marido, você viu a foto? Aí, viu os meninos? Aí ele falou, liga para Cegonha para poder se informar sobre eles. E aí é um passo a passo que acontece, tudo muito cuidadoso, isso eu achei muito legal. Primeiro a gente entra em contato com a Cegonha, ela tem algumas poucas informações para dar, né, principalmente com relação ao local, né, às vezes ela informa o local e tal, mas ela diz quem é que vai entrar em contato com a gente. E entrou em contato comigo uma psicóloga, né, da vara onde eles tinham o processo deles. E foi tudo muito passo a passo. Então, ela ligou, passou algumas informações, eu fiz algumas perguntas que eu achei importante fazer na época, porque
Assim, é claro que é uma realidade, muda muito a vida da gente. E tem algumas coisas, né, que você não sabe como vai ser. A gente não conhece uma criança, né, a criança desde pequena, não conhece ainda a história. Mas você conhece os seus limites, assim, e isso é muito legal. Essa questão do número de filhos é uma coisa que é importante você pensar. Às vezes você pode, olha, que lindos, que irmãos maravilhosos, mas, sabe, às vezes pode ser demais. Financeiramente falando, isso vai fazer uma diferença. Tem que a gente vai com muito amor, mas também tem que ir com muito pé no chão, sabe? Porque é difícil, não é fácil. E assim foi, eles entraram em contato com a gente foi visitar o local onde eles estavam, né, o abrigo, e era uma casa muito legal, e eu me vi aqui em várias coisas. A casa muito legal, a diretora de lá era maravilhosa, eles eram muito mimados lá, vou dizer. Estavam abrigados há algum tempo e desmistificou assim, muita coisa, né? Quando a gente vai visitando os abrigos, era um lugar que eu ficava tranquila, assim, quando deixava eles, quando levava para minha casa e deixava depois, eu ficava tranquila, porque eu sabia que eles tinham carinho, eles tinham atenção, mas realmente nada é como a família. Eles ainda estão desconstruindo algumas coisas na cabecinha deles, sabe? São umas coisas muito interessantes. Mas aí eles entraram em contato com a gente e a gente fez o primeiro contato, que, na verdade, eles não dizem por que vocês estão indo lá, né? Mas as crianças já têm uma ideia de que é por conta de alguém. Aí você chega para conhecer todas as crianças e depois eles chamaram os meninos para conversar, né? Pode ir lá, pode ficar à vontade para ir lá na sala. E aí depois eles foram se achegando, assim. Muito rapidamente, eles são muito carinhosos, muito rapidamente eles acolheram a gente ali no primeiro momento. Então, assim, é tudo um passo a passo, sabe? E cada vez que você diz um sim, que você concorda, né, é uma responsabilidade que você tem. Bom, depois que a gente começou a ter contato com eles, a vara demorou bastante para liberar a guarda para a gente. Assim, a gente achou que foi demorado, foram 5 meses, mas é um tempo muito importante, sabe? Não era à toa que eles deixaram a gente tanto tempo esperando. Somos um casal jovem, não tínhamos filhos, né? Não temos outros filhos além deles, então a gente não tem muita experiência. Algumas coisas vão se modificando no decorrer desse relacionamento. Quando a gente conheceu eles estavam no mesmo abrigo, mas eles não disputavam as coisas, assim, não que a gente soubesse. E o mais novo, por exemplo, tinha aquela coisa da imagem do irmão, né, o irmão protetor. Então, não tinha disputa. E quando a gente chegou mesmo para visitar eles estavam assim, cada um com um grupinho, sabe? O Rafael estava num determinado local, brincando com os amiguinhos da idade dele, e o Roger estava com os outros amiguinhos dele. E aí, quando começaram a ir lá para casa, a gente começou uma disputa terrível. Logo nesse primeiro momento da aproximação, né, que ainda era uma aproximação. E, gente, é difícil de administrar, assim, porque são os dois falando ao mesmo tempo, são os dois disputando. Eu fiquei louca com isso, sabe? Fiquei louca. Não sou uma pessoa muito calma, assim, eu ficava doida, assim. A terapia foi muito importante para mim. Já fazia algum tempo e isso foi muito importante. E aí, no decorrer, né, as coisas vão acontecendo. Logo assim que eles chegaram, era um mar de rosas, né, aquela maravilha. Aí, daqui a pouco, os problemas começam a aparecer. E era exatamente isso que as técnicas da vara, assim, com muita sabedoria, queriam que aparecesse antes mesmo de eles irem lá para casa. São os conflitos. Exatamente para você saber como vai lidar com os conflitos, como a criança também vai lidar com os conflitos.
E assim foi. E logo aí a gente conseguiu a guarda deles em abril do ano passado. Eles estão com a gente há 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Abril, maio, junho, julho, 1 ano e 3 meses. Logo nos primeiros meses, assim, eu achei que eu fosse enlouquecer. Eu achei que eu fosse ficar doente, porque era muita demanda, é muita diferença. Você vai de coração aberto e a criança te testa o tempo inteiro. É do tipo assim, botei na natação, né? Qual esporte vocês querem fazer? Natação, beleza, importantíssimo, vamos fazer natação. Saía da natação, os dois começavam a lutar, sabe? E você tentando pegar Uber, e de noite, depois de um dia de trabalho, e estão as crianças querendo lutar umas com as outras, sabe? Não dava para entender uma coisa dessas. Mas, tipo assim, a natação não cansou vocês? Como que a natação dá mais energia do que cansa, sabe? Eu fazia natação, eu saía cansada, doida para dormir, mas não. Você fica assim, não, gente, é surreal isso. Teve um dia que eu precisei comprar um remédio, então, assim, eu ia andar da escola deles em São Domingos até o centro, mas ali, nos arredores do Plaza, para comprar um remédio. A criança não queria ir. A criança me parou, sentou no meio-fio, e daqui eu não saio, porque você está reclamando que, na verdade, eu estava reclamando que ele estava jogando um negócio assim, e um monte de barzinho ali. E eu falei assim, olha, Rafael, se você bater em alguém, vai dar ruim. É melhor você ter cuidado. Aí ele criou um bico. O que foi, Rafael? Você está dizendo que eu vou bater nas pessoas. Não, meu filho, você está balançando um negócio que pode bater nas pessoas, e isso vai dar problema, porque alguém vai reclamar sobre isso. E, assim, a criança não entende, entendeu? E... olha lá, eles lá. E aí a gente vai construindo isso. É muito difícil, é desgastante pra caramba, mas, por outro lado, é uma delícia também. Ver o crescimento, ver o amadurecimento, ver o desenvolvimento, sabe? Assim, é vibrante. Assim, a gente vê cada vitória é maravilhoso, sabe? É motivo de alegria. O Rafael, quando chegou, não sabia ler todas as letrinhas do alfabeto, e, assim, no final do ano ele já estava, foi muito empenho, a gente vai, assim, pedindo a Deus e vai conseguindo ajuda, né, das pessoas, e, assim, a psicóloga interessada em ajudar, a fonoaudióloga interessada, a escola, que eu recebi orientação para colocar eles numa escola pública. Encontrei uma escola maravilhosa, e, assim, que abraçou eles. A diretora, no primeiro dia que eu fui lá, eu estava super ansiosa, então eu já fui no cartório, assinei, peguei eles no abrigo e já levei na escola, porque eu estava doida para levar o ofício, né? E porque eu não pensava em outra escola, assim, foi super indicada, e, de repente, a diretora falou assim para mim, olha, eu não tenho vaga para ninguém aqui, não tenho cadeira, mas eu não vou deixar de acolher os seus filhos. E, assim, ligar para a Secretaria de Educação e falar assim, olha, eu estou comunicando que eu estou recebendo 2 crianças aqui, sabe? Mesmo com ofício, ela poderia falar, eu não tenho como. Você leva na Secretaria de Educação, você toma uma outra medida, mas não, ela falou, eu vou receber os seus filhos aqui. E abraçar eles e poder... e se dedicar, porque eles têm uma educação integral e, ainda por cima, têm um reforço. Então, assim, é muito legal ver isso, né? E ser acolhida, porque acolher eles é acolher a mim também, é acolher o meu desejo, é acolher a minha história, né? E isso foi muito bom, muito importante. E a gente vai caminhando, assim. Foi muito importante eu procurar o grupo novamente, do pós-adoção. É muito importante a troca depois desse período de adoção, né? Nesse decorrer da chegada das crianças, isso é extremamente importante. Eu precisei de alguma ajuda, assim, eu vim para ouvir outras histórias,
e acho que essa troca é super enriquecedora, sabe? Porque, às vezes, uma coisa que é um problema para você, de repente, alguém já passou por isso e já tem alguma coisa para te falar, e aquilo vai se tornando mais fácil. Contei com a ajuda também da psicóloga, da Vara, que também se colocou sempre à disposição, a psicóloga e assistente social se colocaram à disposição para exatamente conversar, né, sobre determinadas coisas, determinadas situações que acontecem, e isso também foi e está sendo importante para a gente. Então, assim, às vezes, essa coisa da estratégia, né, da construção, do relacionamento, isso aí é o tempo inteiro você pensando como é que você pode fazer para melhorar, entendeu? Então, às vezes eu costumo dizer que a filiação por adoção, a adoção não é muito diferente da filiação biológica, porque as crianças, elas são elas, sabe? Ó, as figurinhas ali andando. Não tem muita diferença nessa questão assim da expectativa. Você cria expectativas que você não é correspondido, né? E isso acontece, isso vai acontecer. São as fases que são diferentes. É o conflito de gerações. Eu fico, gente, pensando como é que eu agia na minha época. Eu acho que eu obedecia a minha mãe assim, gênero, número e grau, sabe? E de repente você tem que, mas como assim você não vai obedecer? E você começa a pensar em estratégias para você, né, convencer a criança ou educar a criança. Mas isso é uma coisa até importante para o nosso próprio desenvolvimento. Assim, é desgastante pra caramba, né? Tem dia que você tem vontade de trucidar assim, mas aí você respira e mantém a calma, a paciência, toda aquela lista que estava aqui, porque não é fácil, não, é difícil pra caramba, mas é muito bom. A escola pública, porque, por incrível que pareça, eles têm, acho que eles conseguem acolher melhor isso, acolher melhor a adoção. Eu acho que eles são preparados para isso. E por conta da questão da mudança, a criança já muda de cidade, já muda de rotina, né? Que estava no abrigo, não tinham cuidado, e aí passa a ter, são valores diferentes, às vezes, né? Coisas que você vai ensinando. Então, você colocar ela de cara numa escola particular é muito difícil. E nas trocas aqui que eu tive com os pais do pós-adoção, alguns tiveram muita dificuldade. Teve uma não, que colocou numa escola que super acolheu, numa escola particular. Mas a maioria das escolas particulares, as pessoas têm dificuldades. Teve uma mãe, inclusive, que os filhos dela passaram por 4 ou 5 escolas, assim, em 2 anos. Então, e lá eu não tive nenhum problema. Eu cheguei a ficar na dúvida se as professoras sabiam ou não, porque elas me tratavam tão naturalmente, sabe? A adoção não é uma questão. E que eu cheguei um dia, eu falei, não, mas eles são filhos adotivos, a gente ainda está em fase de adaptação. Porque eu cheguei perdida, né? A mãe perdida, eu completamente perdida na escola. Mas e assim, ela falou assim, eu sei, eu soube. Mas foi com tanta naturalidade, sabe, que, pra você ter uma ideia, eu não sabia se os professores sabiam ou não. Para mim, só a diretora poderia saber, porque ninguém comentava sobre isso, ninguém falava nada. E a escola, eu acho que eu tinha muito receio da escola. Às vezes, eu acho a escola muito cruel, assim. Lá, eu achava que eu, capaz de ter que brigar na escola por um monte de coisa. Não, pelo contrário, assim, eu apoio a escola em um monte de coisas que ela faz, entendeu? Então, mas tem uma diferença mesmo de preparo. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Tem mais uma.
A minha família acolheu muito bem. Eu falei com as pessoas antes sobre a adoção, porque eu achava que isso era muito importante, né? Da mesma forma que você está grávida e que as pessoas te veem grávidas e que você festeja a gravidez, eu festejava esse processo da adoção, esse processo que eu estava passando. Então, assim, nos meus grupos de convivência, eu falava sobre isso. Então, todo mundo sabia, assim, os mais próximos, a família, todos sabiam. E, quando eles chegaram, eu comuniquei. Alguns meus parentes, têm muitos parentes longe, mas eu comuniquei, entendeu? Meus filhos chegaram e coloquei a foto para as pessoas verem. Eles não conhecem ainda todo mundo, porque eu tenho família que eu não vejo muito pouco, mas a oportunidade que eu tenho, eu levo para conhecer. E acolheram muito bem. Não tive problemas. De chamar de mãe, essas coisas? Já, né, Roger, né, Rafael? Chamam. Vem cá, meu filho, vem, pode vir aqui. Rafael é o mais desinibido, é o mais levado, é o mais sensível. Cuidado aí com o filho. Tá todo mundo aqui te conhecendo. É um rapaz, né, meu filho? Rapazinho de 9 anos, com 9 anos, né? Como que você chegou? Você tinha 7, quase 8, mas como que você agia? Como uma criança de quantos anos? Está com vergonha. De 7? Uhum. Mas eles estão bem, assim, eu acho que está assim, super adaptado, né? Os conflitos que a gente tem, os conflitos da fase mesmo, são as brigas que cada um quer falar junto com o outro, né? Cada um tem a sua razão, aí eu paro, escuto, né? Abraço, mas está tudo bem, tá tudo normal, né, meu filho? Obrigada a todos. A Kátia, a Lívia e a Luciana, nossa amiga aqui. A gente já tem 1 ano no grupo pós-adoção, né? Muita coisa acontece, muitas ideias também surgem, é uma troca maravilhosa. Ou seja, não termina aqui, tem toda uma continuidade, que até mesmo antes do pós, como a Aline falou, tem o gestação, que ali, aquele casal está o tempo todo, a gente batendo papo, conversando. Ela já está 2 anos, né? Já tem 3, né? 1 ano, então já vai, e está sempre vindo a essas reuniões, batendo papo, conversando. Isso é muito importante, essa troca, porque é na troca que a gente encontra até a luz, um conforto maior. Agradecemos a todos. Nós vamos encerrar aqui agora.